Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa aula 4 de hemodinâmica. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o procedimento de cateterismo, sobre como é feita a punção, onde é feita a punção e também quais são as utilidades do procedimento de cateterismo. Para na última aula a gente poder falar sobre as patologias e os diagnósticos. Então vamos lá, primeiro vamos começar aqui com o local de punção e vias de acesso. Então, para a visualização dos vasos de interesse, um cateter é introduzido na vasculatura do paciente para que o contraste seja injetado através dele, né? Então, é injetado o contraste para melhorar a visualização. Só que esse cateter ele é conduzido até lá através do exame de imagem, né? Da angiografia pelo angiógrafo. E quando a gente atinge o objetivo, o local objetivo, a gente injeta o contraste para uma melhor visualização, tanto do vaso em si, pelo método de subtração, como está o funcionamento, o fluxo de sangue naquele local. É um método comumente usado para cateterização é a técnica de Seldinger. Seldinger é a técnica mais utilizada, então a gente, na rotina, geralmente vai ter essa técnica. É mais importante para o cardiologista, o radiologista intervencionista, qual técnica vai usar, ele que vai decidir. Só que a gente tem que conhecer as técnicas e a mais comum, a gente vai ver na rotina, é essa. É uma técnica percutânea, ou seja, através da pele. A gente não precisa abrir a musculatura, a pele, cortar a pele para ser realizada. Então é uma técnica percutânea através da pele. E pode ser usada para acessos venosos ou arteriais. Então, através dessa técnica, a gente pode acessar uma veia ou uma artéria. E quais são os vasos tipicamente utilizados? Quais são os vasos que geralmente são escolhidos? Então, por ordem aqui de frequência, primeiro, artéria femoral, então vaso femoral. Depois, a braquial e, mais recentemente, tem sido utilizado também a axilar. Então, são os três vasos tipicamente utilizados. Acesso femoral. Então, o acesso femoral é feito através de uma introdução percutânea da agulha na virilha. Então, se vocês chegarem na virilha, vocês conseguem sentir o pulso da artéria femoral, você consegue sentir ela pulsar. Então, exatamente nesse lugar onde a artéria femoral está pulsando, que ela é acessada através de uma agulha, para dali introduzir o catéter que vai ser levado até o vaso de interesse, para o exame de angiografia ou o cateterismo para algum procedimento terapêutico. Então, essa daí é o mais comum utilizado, o acesso femoral. Então, a gente pode ver aqui a artéria femoral sendo acessada e é de forma percutânea. A gente não tem que expor a artéria, né? A gente não tem que secar ela não, trazer ela para fora para introduzir não. A gente sente ela no pulso e introduz a agulha lá, né? Então tá vendo aqui, ó, a prega da virilha aqui, os dois dedos posicionados para sentir a pulsação dela e aqui que ela é acessada. Acesso braquial. O acesso braquial utiliza-se da artéria braquial. A gente está vendo aqui, ó, aqui passa o tríceps, ela passa entre o tríceps e o bíceps aqui. A gente tem essa artéria, que é a artéria braquial, no braço. Também de forma percutânea ela pode ser acessada. Vocês podem colocar o braço aí esticados e sentir a pulsação dessa artéria. Coloca dois dedos sobre ele, sem ser o polegar. Se você sentir esse pulso, aí é a artéria braquial. Então, essa artéria também pode ser acessada para o procedimento de cateterismo. Apesar de a artéria femoral ser mais utilizada que essa braquial aí. E, mais recentemente, a axilar, né? Então, o braço é levantado. Vocês também conseguem sentir o pulso dessa artéria aí abaixo da axila. Vocês podem colocar dois dedos e vocês vão sentir ela pulsando. O braço é colocado nessa posição esticada aqui e ela é acessada para fazer a introdução do catéter.
né? E como é feito esse procedimento? Essa daqui é a técnica de Seldinger, né? A técnica mais utilizada, e a gente vai ver o passo a passo dela. Então, primeiramente, escolhe a artéria de interesse, ou vaso de interesse, pode ser uma veia também, mas principalmente a artéria. Então, escolhida a artéria de interesse, faz o seguinte: inserção da agulha. A agulha com uma cânula interna é colocada em uma pequena incisão avançada de modo a puncionar ambas as paredes do vaso. Então, tá vendo aqui, ó, a agulha ela transfixa o vaso. É diferente de um acesso venoso, um acesso arterial, onde a gente quer introduzir um líquido, tipo medicamento. Ela transfixa as duas paredes do vaso. Então, a gente está vendo aqui no passo 1 a inserção da agulha com a cânula interna. Passo 2. Colocação da agulha na luz do vaso. A colocação da agulha na luz do vaso é obtida com a remoção da cânula interna e retirada lenta da agulha até o fluxo sanguíneo constante retome através da agulha. Então, o que é feito aqui? Aqui está transfixado, retira a cânula aqui, tá vendo? Esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui é retirado. Então, quando ela atingir a luz do vaso, vai ter fluxo sanguíneo para fora. Então, vai recuando ela até assim sentir, começar a ter o fluxo sanguíneo. Então, o sangue vai sair aqui através da agulha, com a remoção, é claro, né, a remoção da cânula, como a gente falou. Remoção da cânula é o passo 2, né? Então, retira e quando recua ela, vê o fluxo sanguíneo para ter certeza que está dentro da luz do vaso. 3. A inserção do guia metálico, quando o fluxo sanguíneo desejado retoma através da agulha. A extremidade flexível de um guia metálico é inserida através da agulha e avançada cerca de 10 cm no interior do vaso. Então aqui é introduzido o fio metálico, o guia metálico, e vai introduzindo ele até atingir 10 centímetros aqui, né, desse fio. Então ele vai sendo empurrado dentro da luz do vaso. 4. Remoção da agulha. Após o posicionamento do fio da guia metálica, a agulha é removida pela retirada dessa por sobre a porção do guia metálico que permanece externamente ao paciente. Então aí o fio metálico está lá dentro, pressiona ele para ele não sair, tira só a agulha. E é claro que uma porção desse fio metálico ele ainda está aqui para fora, ó. Então retira a agulha, uma parte do fio metálico está para dentro e a outra parte fica para fora. Passo 5. Condução do catéter até a área de interesse. O catéter é então conduzido sobre o guia metálico e avançado até a área de interesse sob o controle fluoroscópico. Então, o catéter ele passa em volta agora do fio metálico e vai sendo empurrado até a área de interesse. Então, por exemplo, fez um acesso femoral, vai empurrar ele até chegar lá na artéria coronária, por exemplo. E isso é feito através sendo guiado através do controle do fluoroscópio, ou seja, pela geração de imagem do angiógrafo. Então, e aí, através da imagem, vai conduzindo esse catéter até a área de interesse. O cardiologista vai lá e conduzindo ele mesmo. E o passo 6, a remoção do guia metálico. A remoção do guia metálico que é feito até retomar o fluxo sanguíneo de novo. Então, ó, quando o catéter estiver localizado na área desejada, o guia metálico é removido no interior do catéter. O catéter então permanece em seu posicionamento como uma conexão entre o exterior do corpo e a área de interesse. Então, o fio metálico que está aqui, ele é retirado de dentro do catéter, por isso que vai o sangue sair pelo catéter, não pela agulha, agora pelo catéter. Aí aqui pode fazer o que quiser agora. O procedimento que quiser. Introduzir, por exemplo, contraste ou, dependendo da técnica, outra coisa que vai ser conduzida através do catéter. Então essa daí é a técnica mais utilizada para o exame, pelo procedimento, no caso, procedimento de cateterismo. Técnica de Seldinger, né? São esses passos. Então só revisando, introduz a agulha, transfixando o vaso, recua ela, quando tiver fluxo sanguíneo, introduz o guia metálico avança ali os 10 centímetros, segura o guia metálico, tira a agulha, coloca o catéter é conduzido através do fio metálico até a área de interesse, retira o fio metálico e aí já está feito o cateterismo. Qualquer outro procedimento pode ser feito em seguida.
Beleza. Existem algumas técnicas opcionais a essa que a gente viu, só que elas são menos comuns. Então, existem duas técnicas menos comuns para acessar vasos que podem ser usadas quando necessário. Uma é chamada de dissecção, a qual exige um pequeno procedimento cirúrgico para expor o vaso de interesse, e a segunda técnica é a abordagem translombar, que exige que o paciente seja colocado em decúbito ventral, ou seja, deitado de barriga para baixo, e que uma longa agulha é introduzida através do abdômen ao nível de T12 ou L2 para o interior da aorta. Então, tem essas duas técnicas. A primeira é de dissecção, ou seja, não conseguiu achar o acesso femoral, não conseguiu puncionar o braquial. Então abre, faz um corte na pele até expor o vaso e aí conseguir introduzir o catéter nele. Essa daí é uma técnica de dissecção, ela é mais invasiva porque tem que abrir, expor o vaso. E a outra é uma técnica também um pouco arriscada, porque ela tem que fazer uma introdução a nível de coluna e chegar até um vaso de calibroso igual a aorta. Então por isso que ela também não é muito utilizada, mas também existe essa técnica, né? Então coloca o paciente lá em decúbito ventral e aí introduz nas costas dele essa agulha até acessar a aorta. Então outras técnicas também de acesso vascular aí. Técnicas utilizadas no estudo da hemodinâmica. A gente tem as angiografias, que a gente estuda os vasos, seja eles cerebrais, abdominais, de membros, coronarianos. Então, as angiografias é uma técnica. Angioplastias coronárias e periféricas. Então, as angioplastias é quando não só estuda o vaso através do exame de angiografia, mas quando faz algum procedimento, coloca um balão, coloca um stent, coloca uma rede para aneurisma. Isso daí é uma angioplastia. Arteriografia, nada mais que esse exame de estudar as artérias através desse exame de imagem. Coronariografia, também o estudo das coronárias através de um vídeo feito através do exame de hemodinâmica, né, fluoroscópico. Colocação de válvula aórtica percutânea, então correção de doenças valvares é um procedimento da hemodinâmica. Correção de aneurisma, como eu falei, colocar a rede para corrigir um aneurisma, impedir que ele se rompa. Correção de anomalias cardiovasculares congênitas, então fístula entre septos, qualquer coisa que a pessoa já nasceu com ela, consegue corrigir também por procedimentos de hemodinâmica. Embolizações, quimioembolizações, então embolizar um tumor também pode ser feito por uma técnica de hemodinâmica. Endoprótese de aorta, então colocar uma aorta que tem um aneurisma que precisa ser corrigido, né, porque tem uma dissecção de aorta, então o uso da endoprótese de aorta também, técnica de hemodinâmica. Estudo eletrofisiológico, né, então a pessoa está com arritmia cardíaca, consegue através de procedimento de hemodinâmica estudar e corrigir. Implante de marca-passo, ou seja, não precisa fazer colocação de marca-passo, uma cirurgia de peito aberto, através de técnicas de hemodinâmica consegue, e valvoplastias, então problemas valvares, a válvula bicúspide, pulmonar, tricúspide, consegue ser corrigido também através de exames de angioplastia. A gente vai ver alguns deles nessa aula e nas próximas aulas, na próxima aula. Tipos de catéter. Catéter de acesso venoso central. Esse catéter de acesso venoso central, geralmente ele é utilizado ali na altura da subclávia. Ele é mais para injeção de medicamentos, principalmente pacientes que fazem quimioterapia. Então faz esse acesso central para injetar os quimioterápicos, né? Catéteres de balão de flutuação, muito utilizados em procedimentos de angioplastia para desobstrução. Catéteres de direita em exames de angiografias, principalmente coronarianas. Catéter transeptal, também utilizado para correção de buracos no coração, de cirurgias de correção de fístulas de septo. Catéteres angiográficos, que são os mais comuns, que são esses catéteres que para exames de angiografia no geral, de membros, de abdômen, de cérebro. E catéteres de angiografia coronariana, que são específicos para fazer a angiografia das artérias coronárias. Então aqui a gente tem alguns exemplos de catéter, um catéter para angiografia aqui, catéter de Bergman,
Isso daqui que é introduzido lá no fio guia lá e vai chegar até na área de interesse. Daqui é um exemplo de catéter. Um Solgans, que é um catéter para introdução de marca-passo. Então, se vocês fizerem um raio-x, por exemplo, de uma pessoa que tem marca-passo, uma tomografia, vocês vão ver lá nesse exame de imagem que elas têm esse catéter lá próximo ao coração. Esse é um catéter que é deixado para marca-passo, né, e é colocado lá através de uma técnica de hemodinâmica. E um Sorenson, um tipo de catéter também utilizado em ablações, né? Então, que a gente tem para correções de arritmia e tal, um tipo de catéter aqui. Catéteres de direita, né? Aqui a gente tem os catéter de Zucker, Cournant. Esses catéteres são para exames de angiografia, né? O cateterismo, todas aquelas técnicas que a gente viu lá, pode ser utilizado esse tipo de catéter de direita aqui. E quais são os procedimentos de cateterização? Né? Então, essa aula a gente está falando bastante de cateterismo. Quais são os procedimentos que utilizam essa técnica de cateterização? Então, o cateterismo é um procedimento realizado para diagnosticar ou tratar órgãos ocos, em especial as doenças cardíacas. No caso do cateterismo cardíaco, a realização do exame, um fio catéter é inserido na corrente sanguínea, geralmente uma artéria da perna ou pulso, e vai até o coração para examinar a circulação das coronárias ou avaliar arritmias. Então, é tudo que a gente viu. Através de um acesso arterial periférico, artéria femoral, braquial, aqui falou até do pulso, que é a artéria radial, um catéter é introduzido até chegar no coração, nas artérias coronárias, para avaliar e corrigir problemas. O procedimento é feito com o paciente acordado, ainda que antes ele receba anestesia local para não sentir dor durante o exame. Depois que a anestesia fizer efeito, né, o médico insere o catéter através de um pequeno corte feito no local, podendo ser no punho, pescoço, virilha, perna, para acessar a artéria. Né? Então esse corte aqui é quando a técnica é usada a dissecção, senão é só a técnica que a gente viu, que é de punção, que é a mais comum. Então quais são os procedimentos? Então a gente tem aqui angioplastia com ou sem colocação de stent. A angioplastia ela envolve a inserção e a expansão temporária de um pequeno balão no local do bloqueio para ajudar a ampliar uma artéria estreitada. É geralmente combinada com a implantação de uma pequena bobina de metal chamada stent na artéria entupida para ajudar a abrir e diminuir a chance dela estreitar novamente. Então, depois de toda aquela técnica que o catéter chegou lá no ponto da obstrução, por exemplo, que é o ponto de obstrução da coronária, esse balão é inflável no catéter, tá vendo? Ele vai ser inflado. Isso vai aumentar a luz do vaso, né? Então aqui antes estava obstruído, agora desobstruiu. Depois que retirar o catéter, vai deixar essa redinha aí para impedir que ele feche de novo. Isso aí é chamado de stent. Então essa daí que é a angioplastia por cateterismo, né? Outro procedimento, fechamento de buracos no coração. Alguns defeitos cardíacos congênitos envolvendo buracos no coração podem ser tratados com inserção de um catéter no orifício para fechá-lo, quase como um tampão. Em vez de uma cirurgia de coração aberto, as áreas estreitas de vasos sanguíneos, como a coarctação da aorta, podem ser abertas por um balão e depois disso um stent é geralmente colocado para manter o vaso sanguíneo aberto. No caso aqui, ó, por exemplo, a gente tem um implante de uma prótese aqui, uma endoprótese. Está tendo uma comunicação entre ventrículos aqui, não, desculpa, entre átrios aqui, ó. Um átrio direito com esquerdo está misturando sangue oxigenado com não. Isso é um defeito congênito. Então o catéter é introduzido até lá com um tampão. Depois o tampão é colocado na parte do orifício. Depois é fixado, retira o catéter e fica tamponado lá, impedindo que haja a passagem, a mistura desses dois sangues aqui. Então a correção de um defeito congênito. Reparação ou substituição das válvulas cardíacas. Com cateterismo cardíaco, os médicos podem, por vezes, reparar ou substituir uma válvula cardíaca com vazamento ou estreitada. Às vezes usam um cateterismo para consertar uma válvula de substituição com vazamento. Em uma abordagem, um clipe implantável é usado para reparar a válvula mitral. Em outros procedimentos, o médico pode usar catéteres para reparar uma válvula artificial com vazamento, inserindo o dispositivo na área de vazamento para tampá-lo. Os médicos podem realizar um procedimento de
catéter para substituir uma válvula, inserindo uma nova no catéter e orientando para o coração. Então, uma válvula, uma prótese que simula uma válvula, é colocada na ponta do catéter, é conduzida até lá. Aí aqui a gente tem uma válvula normal, aqui a gente tem uma válvula com estenose. Então, através desse procedimento, a gente consegue, no local dessa, colocar uma válvula de prótese funcional para que não haja refluxo de sangue naquele lugar onde a válvula está apresentando problema. Então, é um procedimento também feito através do cateterismo. Tratamento de arritmia cardíaca, também conhecido como ablação, né? Esse procedimento é feito para tratar problemas de ritmo cardíaco, uma energia de radiofrequência, calor, né? No caso uma ablação por radiofrequência, ou um laser, ou um óxido nitroso, frio extremo. Então, assim, tem 3 tipos de técnicas de ablação: radiofrequência, laser ou óxido nitroso. Podem ser aplicados no tecido cardíaco normal através da ponta de um catéter. Isso é feito para redirecionar os sinais elétricos ou destruir áreas que estão causando distúrbio do ritmo cardíaco. Então, uma região elétrica do coração está fazendo uma arritmia, um ritmo errado do coração. Isso acarreta vários problemas. A pessoa pode ter uma parada cardíaca súbita, né? E isso precisa ser corrigido. Como é que é feito? O catéter é introduzido até lá. Na ponta do catéter tem um dispositivo que emite calor por radiofrequência, ou um laser, ou uma substância que congela o local. Isso é feita a correção, né, destrói aquela parte que está causando a arritmia, né, ou então modifica para que tenha um fluxo elétrico normal. E isso corrige o problema da arritmia. E também é feito através de um procedimento de cateterismo. Toda vez que a gente, para um procedimento, usar um catéter que chega até o ponto desejado, é um procedimento de cateterismo. Então, a ablação serve para tratamento de arritmia cardíaca. Reconstrução do septo alcoólico. Isso aqui é menos comum acontecer, mas também é feito através do cateterismo. Com cateterismo cardíaco, os médicos podem tratar o músculo cardíaco anormal em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, ou seja, uma patologia onde o músculo do coração ele está sendo dilatado, está inchando, está crescendo, né? Muito comum, por exemplo, paciente com Chagas, né? Tem uma cardiomiopatia hipertrófica. No caso essa, a gente está falando especificamente de uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, né? Que é feito? Com catéter chega até lá esse músculo e lá aplica o álcool. O álcool faz com que ele se contraia, né, e diminua de tamanho. Então corrige um septo do coração lá através da injeção de álcool. E isso é feito através de um catéter, então um procedimento feito através de cateterismo. Então hoje a gente falou sobre como é feita a punção, qual as técnicas de punção, frisando mais a técnica mais comum, né, que é a técnica que a gente introduz percutaneamente o catéter. Falamos também de alguns tipos de catéter e dos procedimentos de cateterismo, para que servem. Então, na próxima aula a gente vai ver os diagnósticos e as doenças que são tratadas mais profundamente sobre essas técnicas aí. Então, na aula de hoje eu queria passar isso. Muito obrigado e até a próxima aula.